anteriormente nós abordamos o Hibernate, que é o framework ORM de mapeamento objeto relacional que vai fazer a persistência de dados. Eu passei para vocês que o Hibernate ele faz tudo de forma automática, ele já gera todos os métodos para salvar, atualizar, consultar os dados. Mas você deve estar se perguntando como que o Hibernate sabe como gerar os comandos de forma automática, né? Então, conforme nós mencionamos anteriormente, então o Hibernate ele vai ser responsável por fazer o mapeamento da nossa classe para uma tabela do banco de dados. Então é como se fosse um depara. Então nós temos que especificar que os dados de uma determinada classe vão ser armazenados numa tabela. Nós temos que dizer que determinados atributos, o seu conteúdo vai ser armazenado numa determinada coluna. Então, para isso, nós utilizamos o mapeamento objeto relacional, que é o tema que nós vamos abordar agora. Para realizar esse mapeamento objeto relacional, nós vamos fazer o uso das anotações. Então, nós já trabalhamos com algumas anotações, mas agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhes. Então, acompanhe comigo nos slides, por gentileza. Então, as anotações são a automatização de tarefas por meio de metadados, né? E as anotações elas são identificadas pelo prefixo da arroba. Então, quando nós queremos injetar informações dentro da nossa classe, nós vamos utilizar essas anotações. Então, aqui nós temos algumas anotações da JPA. Então, JPA, como dito anteriormente, é Java Persistence API. Então, nessa biblioteca nós vamos ter vários métodos e classes relacionadas à persistência de dados. Dentre as principais anotações, as que nós iremos utilizar com mais frequência, nós temos o @entity, ou seja, especificar que uma determinada classe é uma entidade no banco de dados. Então, a nossa classe cliente, que nós já havíamos abordado anteriormente, ela é uma entidade. Então, nós temos que utilizar essa anotação na nossa classe. Da mesma forma, nós temos a anotação @table, ou seja, tabela. Então, a minha entidade cliente, eu posso especificar o nome da tabela que eu quero que o Hibernate crie e armazene os dados da minha entidade. Também temos o @column. Então, @column é para especificar o nome da coluna de um determinado atributo. Então, se eu tenho o atributo nome, eu posso utilizar o @column e especificar que o atributo nome vai ser armazenado na coluna. Temos também o @transiente, que é quando eu não quero espelhar o meu atributo na tabela de banco de dados, ou seja, eu não quero armazenar essa informação no banco de dados, então eu anoto o atributo como transiente. A JPA ela fornece um conjunto de anotações que nós podemos utilizar no desenvolvimento da nossa aplicação. Então, dito isso, aqui nós temos um exemplo na tela de uma classe com algumas anotações da JPA. Então, veja que é uma classe categoria e lá em cima nós especificamos que categoria é uma entidade, utilizando o @entity, e também utilizamos a annotation @table. E ali no @table tem um parâmetro name que nós especificamos a tabela na qual nós queremos armazenar os dados. A anotação @table ela é opcional. Eu só vou utilizá-la quando o nome da tabela for diferente do nome da minha classe. Se for diferente, eu utilizo o @table. Se não, o Hibernate ele já entende que deve ser criada uma tabela com o mesmo nome da classe. Também temos aqui vários atributos, ID, nome e ativo. Então veja que no ID nós temos 3 anotações. O primeiro nós especificamos o @id. Então essa anotação ela informa para o Hibernate que o campo ID é chave primária no meu banco de dados. A segunda anotação é o @column. Então veja que no @column eu utilizei ali o parâmetro name, o atributo name da anotação, para especificar o nome da coluna.
Então o meu atributo ele se chama ID, só que na minha tabela eu quero que o conteúdo do campo ID, do atributo ID, seja armazenado aqui na coluna categoria underline ID. Então veja como o JPA ele é bem robusto, ele permite várias alterações e configurações na minha tabela de banco de dados. E finalmente aqui eu tenho @generateValue, que é uma anotação para a gente definir como será gerado o ID da nossa tabela, se vai ser de forma automática, manual, se vai ter uma tabela auxiliar para isso. Então aqui na sequência nós temos o mapeamento aqui de um relacionamento. Então temos aqui uma classe produto com ID, nome e ativo, e nós temos uma classe categoria ID, nome e ativo. E veja que existe um relacionamento entre elas de 1 para N. Então, o produto ele possui uma categoria e uma categoria pode estar vinculada a mais de um produto. Então, aqui no lado direito nós temos a classe produto com o mapeamento objeto relacional da JPA. Então, novamente, especifiquei o @entity para dizer que é uma tabela no meu banco de dados. Usei a anotação table para especificar o nome dessa tabela no banco de dados. Ali no ID nós também temos o @id para indicar que é a chave primária da tabela, o @column, especificando que o atributo ID vai ser armazenado na coluna produto underline ID. Temos ali o generateValue, então do tipo identity, então a chave primária, ou seja, o atributo ID da minha classe vai ser gerado de forma automática e sequencial. Temos ali o atributo nome. Veja que no atributo nome eu não coloquei nem @column, nem uma outra especificação. Então o Hibernate ele já adota que nome é uma coluna no banco de dados, né? Esse atributo vai ser mapeado com o mesmo nome lá no banco de dados. E aqui nós temos o mapeamento de relacionamento. Então olha que interessante. Aqui nós estamos definindo a chave estrangeira. Então o @many-to-one, para dizer que é um relacionamento de muitos para um. E nós estamos fazendo ali, utilizando o join table, anotação @join table, para especificar como se dá este relacionamento. Então, dessa forma, o Hibernate sabe que existe um relacionamento entre produto e categoria, cuja chave estrangeira vai ser mapeada na coluna categoria underline ID. E veja que embaixo do @joinTable eu especifiquei ali uma classe do tipo categoria. Note como as anotações da JPA fornecem solução para todos os tipos de problema, não apenas para inserir os dados no banco de dados, mas também fazer o mapeamento do relacionamento, 1 para N, muitos para muitos. Então vai ser uma ótima ferramenta que nós iremos utilizar dentro do nosso projeto.